Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16 a seguir. A palavra de Deus diz assim: os que já encontraram, diga amém. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Vamos orar? Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Venha ministrar aos nossos corações a palavra, que o Teu Espírito venha falar conosco, Senhor. Revela, Senhor, o Teu querer, a vontade para as nossas vidas. Nos inspira, Senhor. Nos inspira. Que eu possa falar com aqueles que assistem este culto agora. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, amém? O apóstolo Paulo, ele foi o maior autor do Novo Testamento. São 27 livros, a maioria deles escritos por Paulo. Cartas que são divididas naquelas cartas que são chamadas cartas pastorais, que foi destinada ao líder Timóteo, por exemplo, primeira e segunda carta a Timóteo, carta a Tito, chamada de cartas pastorais. Nós temos também a carta a Filemon. Nós temos as cartas que ele escreveu às igrejas: Tessalonicenses, Filipenses, Efésios, Colossenses, Romanos. Nós temos uma carta que ele escreveu para um grupo de igrejas, a carta chamada Carta aos Gálatas. A carta aos Coríntios, parece que ele escreveu 3 cartas. Dessas 3 cartas, parece que uma se perdeu, e restando apenas 2 cartas. São 2 cartas que elas são distintas. A primeira carta de Paulo, ela é muito repreensiva. Ele trata de assuntos locais, assuntos que eram pertinentes à igreja de Corinto, uma igreja nova, formada de gentios, pessoas que estavam se convertendo a Cristo, mas vinham carregadas de vícios e costumes das suas antigas práticas religiosas. Era uma igreja que Paulo teve que tratar de assuntos, por exemplo, relacionados a casamento. Ele vai destinar, se você quer entender acerca de casamento, te recomendo ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele vai falar muito sobre casamento. Paulo vai doutrinar a igreja, por exemplo, acerca das ceias. Ele vai dizer que as pessoas não deveriam se embriagar na ceia, que os mais ricos deveriam partilhar com os mais pobres na hora da ceia. Paulo vai falar muito sobre os dons espirituais. Quando eu participo de debates teológicos no rádio, vai falar de dons, vai falar de milagres, vai falar dom de línguas, dom de visão, profecias, né? Usamos Paulo para falar, usamos a primeira carta de Paulo. Vamos falar sobre os dons. Então a gente usa a relação de dons citada lá em Coríntios, primeira carta. Paulo fala sobre a volta de Cristo. Paulo fala sobre o arrebatamento. Paulo fala que quando nós formos arrebatados, esse corpo corruptível assumirá um corpo incorruptível. Ou seja, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Paulo fala isso. E Paulo, na primeira carta, ele traz um poema do amor, que é um dos cânticos, um dos poemas mais lindos que nós encontramos na Bíblia.
dizendo que ainda que eu fale a língua dos anjos e a dos homens, se não tiver amor, nada adianta. A primeira carta, ela é muito repreensiva. Paulo é duro, severo, exorta. A segunda carta, ela assume um outro tom. Ela é uma carta mais íntima, mais particular. Paulo fala mais da sua situação, do seu momento. E nessa segunda carta, Paulo chega até a se retratar com os irmãos de Corinto, dizendo: olha, eu peguei pesado na primeira carta com vocês. Eu peguei pesado, mas agora eu quero ser mais moderado. E nessa segunda carta ele vai falar muito mais da sua condição. Os primeiros capítulos ele fala disso. E eu destaquei nesses últimos versículos do capítulo 4, não por acaso, mas é porque você vai entender o que Paulo estava passando. Nessa tradução que eu li para vocês, ele fala: por isso não desfalecemos. Ele usa o termo desfalecer, é um verbo. Mas existe uma outra tradução que, ao invés da palavra desfalecemos, desfalecer, ele vai colocar a ideia de desanimar. Talvez na sua Bíblia aí tenha essa tradução. Parece-me que a nova NVI, parece que ela mostra desanimar. Eu gosto dessa expressão, desanimar. Eu gosto no sentido de, essa tradução acho também interessante. Porque a gente usa mais essa palavra. Desfalecer, nós não usamos muito. É mais fácil usar o desanimar. E eu já ouvi muita gente falando isso: estou desanimado. Estou desanimado. E aí, como está lá no seu emprego? Ah, estou desanimado. E aí, como está lá na faculdade? Ah, deu uma desanimada. E o casamento, como é que está? Ih, eu desanimei no casamento. E aí, pastor, como está lá a igreja? Ah, deu uma desanimada. E aí, obreiro, como é que está a igreja? Aqui tem vários que foram ungidos, novembro, né? Ou foi outubro? Novembro. E aí, como é que está? Como que foi aí? Como tem sido esses últimos meses? Ah, deu uma desanimada. Ah, mas desanimou por quê? Paulo estava desanimado. Paulo, ele era o líder da igreja. E por que ele desanima? É muito profundo isso aqui. Porque a pessoa, no caso de um líder, um pastor, ele vai desanimar da obra por duas razões: ou por causa dos seus problemas pessoais, ou por causa dos problemas da obra. Eu conheço muitos pastores, muitos. E com esse lance de rádio, 2, 3 rádios por semana, faz uma gama imensa de pastores. Quando a gente chega antes do culto, antes do programa, geralmente a gente senta na recepção para tomar um café, para fazer ali um reconhecimento, né? Às vezes vai debater com gente que a gente já conhece. Os papos, o papo de pastor é o mesmo. E aí, tudo bem? Como é que é? Onde que é a tua igreja? Eu percebo que quando eu falo assim, sou da Brasilândia, eles vão dar uma afastada, né? Brasilândia. Esses dias aí um falou: lá é meio quebrada, né? Não, nada de quebrada não. É porque tá no Datena todo dia que não é assim não. Eles estão assustados, né? Eles pegam mais leve comigo, né? Então não preciso dar uma maneirada, né? Fica esperto aí. Paulo, quando fala, ou melhor, quando esses pastores falam das suas obras, eu partilho com eles acerca daqui, a gente começa a falar de dificuldades. Os problemas são os mesmos. Aqui nós temos pastores e dirigentes de igreja. Eles falam as mesmas coisas. Eu conheço pastor do Morumbi.
Eu conheço pastor da Zona Leste, conheço pastor de São Paulo inteiro. Mesmas coisas. Pergunte para um pastor qual é a maior dificuldade que você tem na tua obra. Você não vai ouvir falta de recurso, porque o recurso quem manda é Deus. Você não vai ouvir a maior dificuldade que eu tenho é a aparelhagem de som, é porque na minha igreja não tem um ar condicionado, porque nós fazemos culto com som ou sem som. A maior dificuldade que nós pastores, dirigentes passamos é a falta de comprometimento dos obreiros que estão conosco. Vestir a camisa que o pastor está vestindo. A maior dificuldade que Paulo tinha aí pode ser, que aqui não vai estar mostrando, nesses 3 versículos não vai mostrar, mas leia a carta, tire a sua conclusão. Leia as outras cartas de Paulo, tire as suas conclusões. A maior dificuldade que leva pastores a desanimar, ministerialmente dizendo, é a falta de comprometimento. É a falta do compromisso. Os pastores passam por dificuldades, eu me incluo, pela falta de comprometimento dos obreiros na igreja, que às vezes tem mais compromisso com trabalhos de outros lugares do que com os trabalhos daqui. Às vezes deixa de fazer por qualquer motivo. Qualquer motivo. Qualquer convite tira a pessoa de estar aqui. Está calor, pastor. Então quando está calor, ou está muito frio, ou está chovendo, essa falta de comprometimento, isso desanima o pastor. Tem pastor desanimado. Ah, pastor, mas vai desanimar porque o povo não tem compromisso? Irmãos, somos de carne e osso. Nós desanimamos pelas afrontas. Ah, mas o pastor tem que o quê? Você acha que é fácil ser afrontado? Você acha que é fácil para um pastor? Eu sei que ele fala mal de mim, eu tenho que orar por ele. Você acha que é fácil? Não é o caso do Roberto, porque o Roberto é uma bênção. Mas eu estou dizendo, você acha que é fácil? E tem que conviver aqui? Isso desanima. Saber que vai acabar o culto e vai ficar aquele grupo ali criticando e falando, isso desanima o pastor. Isso desanima. As afrontas, as mentiras, as oposições, e a oposição quando ela é de longe, beleza. Quem se opõe à igreja, o diabo não levanta. Não teve um pai de santo que me afrontou nesses quase 20 anos de Vale de Bênção Brasilândia. Não teve um pai de santo que me afrontou. Não teve um viciado que me afrontou. Não teve um dependente químico que me afrontou. As afrontas, elas vêm de pessoas, entre aspas, que se dizem crente, mas não são convertidos. Isso desanima. São situações que desanimam. O descaso das pessoas. O que é o descaso? Eu estou aqui carregando um negócio de 60 quilos, de 70 quilos. Estou aqui carregando. Ah, mas o pastor é forte, o pastor aguenta, mas daqui a pouco começa a cansar. E você está sentado aqui na minha frente. E você está sentado, você continua sentado me vendo carregar. Eu vou parar, não vou aumentar. A pessoa está aqui só de um lado. Eu acho que ele vai parar. É claro que eu vou parar.
Isso são situações ministeriais que desanimam. Existem situações pessoais que desanimam também. Problemas da vida. Família, nós também temos famílias, nós líderes, temos filhos, temos casamento, temos contas. Você tem tua casa, eu tenho a minha. São situações que também podem causar um desânimo. Doenças. Existem vários pastores que adoecem. Existem vários pastores que ficam mal, que ficam com problemas de saúde. E não é problemas psiquiátricos, psicológicos, problema de coração, problema de diabetes, problema de pressão. Isso desanima. Existem várias situações que elas podem trazer o que Paulo vai dizer aqui. Ele vai dizer do desânimo. E ele faz aqui uma ligação que eu acho interessante no versículo 16. Ele vai falar que nós somos formados de duas estruturas, e uma ele chama homem exterior e a outra ele chama de interior. Exterior e interior. Diga comigo: homem exterior, e homem interior. Ele vai dizer que nós somos duas estruturas. Ele vai dizer que o Luciano tem um homem interior. Ele vai dizer que o Luciano tem um homem exterior. E ele vai dizer que o homem exterior é esse aqui, ó. É o que você está vendo. É o que você está enxergando aqui. Dessa altura, desse jeito. Isso é exterior. E Paulo vai dizer: ainda que o exterior se corrompa, ainda que o exterior tropece, machuque o joelho, ainda que o exterior sinta dores, ainda que o exterior fique desanimado, que eu sou de carne, ainda que o exterior sinta as coisas da vida, ele vai dizer: o interior, esse interior que está lá dentro, ele se renova de dia em dia. Então Paulo vai dizer: você pode até desanimar, porque você é de carne e osso. Você pode até ficar doente, porque você é de carne e osso. Você pode até acordar de manhã e não estar disposto a trabalhar. Você pode até acordar de manhã e não estar disposto a fazer atividade física. Você pode até ficar angustiado, triste, porque isso é pertinente ao homem exterior. Mas o interior, Paulo vai dizer, esse interior, Deus todos os dias, Ele renova. Quando você desperta, o teu homem interior, ele é renovado por Deus. Pastor, eu tenho sentido desânimo, eu tenho sentido abatimento, eu tenho sentido um cansaço. Pastor, eu sou um pastor, eu sou um líder de igreja, eu sou um líder de ministério, e está difícil lidar com o povo, está difícil fazer a obra. O Espírito vai ser renovado nessa manhã, aleluia. O Espírito